céus. Aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do jovem rico nos leva a recordar qual é a diferença entre ser salvo e ser santo. É uma coisa que nós já pregamos aqui muitas vezes, mas é necessário repetir sempre porque a gente perde isso de vista. O que é ser salvo? Qualquer pessoa que morre em estado de graça, na amizade com Deus, está salvo. Então, significa que você obedeceu os mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja, ou seja, esses 15 preceitos, são 10 dados por Deus e 5 que a igreja colocou. Eles nos colocam aquilo que são os pecados graves, o pecado mortal. Pecado mortal quer dizer que a alma perde a vida eterna. A morte da qual se fala aqui não é a morte física. Essa todos nós vamos ter que enfrentar. Nós estamos falando da morte eterna. Algo morre na alma quando uma pessoa comete um pecado grave. Existe uma modificação na sua alma. Você está em estado de graça. O organismo espiritual de quem está em estado de graça consiste no seguinte: você tem a sua alma, isso todo mundo tem, não é? Esta alma no batismo é modificada. Deus faz uma modificação em você e coloca na sua alma a graça. A graça, ela é sobrenatural. A graça, ela é de uma outra ordem. A graça não é mineral, a graça não é vegetal, a graça não é animal, a graça não é humana, a graça não é angélica. Tudo isso é criatura. A graça é divina. Ou seja, quando você é batizado, Deus coloca em você algo que faz você participar da natureza dele. Se você não é batizado, você não tem isto. Quando você começa a participar da natureza de Deus,
então se espera que você comece a se comportar divinamente. Mas isso ainda não é óbvio. O começo, o que é? Não destrua isso que está dentro de você. Não faça pecados mortais. O pecado mortal faz com que a pessoa perca todo esse tesouro que foi colocado dentro dela. O tesouro da graça santificante. O tesouro da caridade, o amor divino. Quem está em pecado mortal perde completamente a caridade. Não tem aquele amor sobrenatural. Não quer dizer que não tenha amor nenhum. Pode ter o amor humano, mas o amor divino desaparece. Então, o pecado mortal é um verdadeiro desastre. É o mal maior. É o mal por excelência. Porque morre em nós a vida divina. O jovem rico pergunta a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Ou seja, para ter essa vida divina dentro de mim. E Jesus diz: siga os mandamentos. Você que é batizado, siga os mandamentos. Se você pecou mortalmente, vá se confessar, que é a maneira mais fácil que a gente tem de readquirir todo esse organismo. Ali no confessionário, quando uma pessoa se confessa de um pecado mortal, a absolvição do padre restaura essa vida divina que foi jogada fora. Ali existe um prodígio. No confessionário acontece um milagre maior do que a ressurreição de um morto. Aquelas paredes de madeira que estão ali são testemunhas de milagres diários, maiores do que a ressurreição de um morto, porque a ressurreição de um morto é a restauração da vida humana. A absolvição é a restauração de uma pessoa em pecado mortal, é a restauração da vida divina. É claro que a pessoa que não cometeu o pecado mortal vai se confessar, não existe restauração, a vida divina já estava lá. Só que a pessoa cresce na graça, aí é outra coisa. Então existem dois tipos de confissão. Existe a confissão, que é a verdadeira reconciliação, em que é restaurada a vida divina, porque a pessoa estava morta espiritualmente. E existe a confissão, que é um crescimento espiritual. A pessoa está bem, ela está na vida divina, mas aquilo é reforçado ali e recebe uma graça a mais. Bom, essa é a primeira pergunta do rapaz. Só que o rapaz, muito acertadamente, o jovem diz para Jesus que ele está em estado de graça. Beleza. Ele se mantém em estado de graça. E é interessante, o Evangelho de Mateus não diz isso, mas Marcos faz notar que isso é verdade. Por quê? Porque Jesus olhou para ele com amor. O olhar de Jesus faz a radiografia da alma dele e diz: é verdade, esse rapaz está em estado de graça, está na amizade com Deus. Jesus olhou para ele com amor. E até aqui, se esse rapaz caísse morto naquele momento, né? Eu vou abstrair do fato que aqui, nessa altura do campeonato, Jesus ainda não morreu na cruz, ainda não ressuscitou, ainda não foi aberto o céu. Mas se fosse hoje, 2026, um rapaz como esse, batizado, que vive os mandamentos, se ele caísse morto naquele momento, ele estaria salvo, mas não iria para o céu. Como assim, padre? Sim, está salvo, mas não vai para o céu, vai para o purgatório. Por quê? Porque ele está salvo, mas ele não é santo. Então ele pergunta, faz a segunda pergunta para Jesus.
Então, o que ainda me falta? E Jesus, que radiografou a alma dele, sabe muito bem que ele tem apegos às criaturas. O que é apego? Quer dizer o seguinte: você não está fazendo nada de errado, mas os seus afetos estão ainda desordenados e você ainda tem, né? Ainda olha para as criaturas como se elas fossem algo divino. O dinheiro como se o dinheiro fosse Deus. É o caso do jovem rico. Veja, ele não estava fazendo nada demais, não estava roubando ninguém. O dinheiro era dele mesmo. E não é pecado ter dinheiro, mas é desordem amar o dinheiro, ter apego ao dinheiro. Ele é um amante das riquezas. E Jesus está vendo que isso está impedindo ele de agir divinamente, de ser perfeito. Perfeito aqui quer dizer alcançar o objetivo final. Se queres ser perfeito, teleios quer dizer quem alcançou a finalidade. Perfeito aqui não quer dizer sem defeito nenhum. Perfeito aqui quer dizer que você alcançou a meta, alcançou o objetivo. Se você quer ser aquilo que você foi criado para ser, santo, então você precisa voar. E nós temos 1000 fios que nos prendem à nossa miséria. Os grandes santos, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, nos recordam que se você é um passarinho e você está amarrado por 1000 fios e você corta 999 fios, sobrou um pequeno fio, você já pode voar? Não. A pessoa chega e diz: mas eu já me livrei de tanta coisa. Sim, mas ainda não voa, porque ainda tem trabalho para ser feito. E que trabalho é esse, padre? Vejam, Jesus diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, porque era o caso dele, ele precisava se desapegar dos bens materiais. E ele diz uma coisa que as pessoas não notam. As pessoas passam batido no Evangelho, mas é o centro, é o mais importante. Depois vem e segue-me. Seguir Jesus. Seguir Jesus, esse é o principal. Ou seja, imitar Jesus, estar com Ele, pensar como Jesus pensa, sentir como Jesus sente, se comportar como Jesus se comporta, estar, vamos lá, usar a palavra, apegado a Jesus, grudado com Jesus. Os nossos afetos precisam ir na direção de Jesus. Jesus precisa ser tudo para nós. E aqui que está a nossa miséria. Não cometemos o pecado mortal, mas os nossos afetos vão para tudo quanto é lugar. Nós somos meio birutas. Você sabe o que é uma biruta? Nos aeroportos tem lá uma biruta que mostra a direção do vento. Se o vento muda, a biruta muda de direção. O vento mudou, a pessoa muda. Então, de manhã, você está na missa. Eu quero Deus. Daqui a pouco você sai no café da manhã, aí você já quer outra coisa. Eu quero pagar minhas dívidas. Aí depois de tarde, você quer ser famoso. Aí depois de noite, você quer encontrar uma namorada. Aí depois no outro dia de manhã, não é que você não possa querer estas coisas, mas você fica desorientado, quer muitas coisas ao mesmo tempo.
e isso impede você de ser divino. Aquela realidade espiritual, aquela realidade que Deus colocou no seu batismo, para que você se comporte como os santos, divinamente, tenha reações igual a Jesus, não consegue desabrochar, porque você está grudado com as coisas da natureza. Então é necessário mais do que obedecer os mandamentos. Se você obedece os mandamentos e morre, está salvo, mas vai para o purgatório. Mas se você obedece os mandamentos e, como santo, expiar todas as suas faltas, fizer as coisas, se livrar dessas desordens, se ordenar por dentro e começar a se comportar divinamente, não por sua força, não por sua capacidade, porque você não é capaz, mas porque Deus começa a agir em você, opa, fica diferente. Fica diferente. O mesmo, para dar um exemplo, o mesmo São Pedro, que está nesse caminho, nos mostra qual é o itinerário. São Pedro chega e diz para Jesus, alegremente, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Opa! O jovem rico foi embora triste, porque ele não deixou tudo, mas eu deixei tudo. Maravilha! E Pedro está sendo sincero, ele deixou tudo. Ótimo, ele começou o caminho da santidade. Mas quando chega lá, na paixão de Cristo, e a empregada, a serva do sumo sacerdote, diz que ele é galileu, ele nega Jesus 3 vezes. Pedro já estava no caminho da santidade, mas a obra não estava completa. Mas quando ele, depois de Pentecostes, recebe o Espírito Santo e recebe aquela transformação, ele começa a se comportar divinamente, até a cruz, até morrer crucificado em Roma e ser sepultado onde hoje temos a Basílica de São Pedro, o altar da confissão. São Pedro é um grandíssimo santo, um santo de 7ª morada. E esse grande processo de transformação foi difícil, foi lento, foi complicado, mas eis aí o que aconteceu se o jovem rico tivesse deixado tudo. Então isso quer dizer o quê, padre? Que nós precisamos todos deixar nossas famílias, dar nossos bens aos pobres, entrar numa ordem religiosa, fazer voto de pobreza, obediência e castidade. Não. Isso quer dizer que nós todos devemos viver o espírito do voto de pobreza, o espírito do voto de obediência, o espírito do voto de castidade. Ter as coisas, mas não ser possuídos por elas. Ser casado, mas não fazer do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, um ídolo. Ter vontades, mas as vontades não serem vontades próprias que você transforma isso num Deus. Não, saber obedecer quando Deus mostra. Mas padre, eu não tenho um superior a quem eu tenho um voto religioso. Não, você não tem um superior com voto religioso, mas você tem a realidade. Por exemplo, todos nós cuiabanos hoje teremos que obedecer ao clima de Cuiabá. Está um calor de lascar, uma secura tremenda, e nós vamos ter que obedecer isso. Não vai ter ar-condicionado em todos os lugares o dia inteiro. Vamos ter que sair no sol, vamos ter que suar, aguentar o mormaço. Vamos ter que aceitar. Tem que obedecer isso. Você vai ter que obedecer que você não tem dinheiro suficiente para comprar tudo que você queria. Se desapega e diz, não posso, não preciso. Não faz o que você queria, faz o que você pode. Você vai ter que se despedir de pessoas, você vai ter que
não pode ficar grudado com todo mundo que você queria. Isso tudo é obediência, você obedece à realidade. Alegremente. Alegremente. Oferecendo as cruzes, os sacrifícios do dia a dia a Deus, que é muito bom. E então você vai seguindo os caminhos de Cristo. Então que esse Evangelho de hoje recorde a nós, nessa quaresma de São Miguel que nós estamos vivendo, o trabalho que precisa ser feito. Não é somente seguir os mandamentos. Isso aí já é importante. Para quem está começando, para quem está lutando para seguir os mandamentos, faça isso. Lute contra os pecados mortais. Depois que lutar contra os pecados mortais, lute contra os veniais. Depois, precisa lutar com as imperfeições, os apegos, as desordens, etc. E tudo isso seguindo Jesus, estando com Ele. Segue-me. Comunhão frequente, oração frequente, ir para Jesus, ser de Jesus, crescer com Jesus. Esse é o nosso caminho.